frutos guardam as sementes. E qual é a parte da planta que tem a função de deixar ela no chão, presa no chão, na terra? A raiz. Muito bem, muito bem. Para fazer a fotossíntese, a planta precisa de quê? De oxigênio. Mais o quê? Água. Sal. Sol e gás carbônico. Muito bem. E o que é a clorofila de uma planta? Isso é bem fácil. É o quê? A clorofila. A mais fácil que tem. Não faço ideia. Folha. Não, é a parte verde da planta. Ô, Lu, tu não assistiu a última aula, não, Lu? Assisti. Não perdi nenhuma. Que não faz ideia do que é clorofila. Eu não me lembro, minha tia. É porque quando termina a aulinha, tem que dar uma estudada também. Aí teve um monte de gente que disse que termina a aulinha e vai assistir filme, não foi? É, muito legal. Tô brincando, tia, eu vou estudar. Eu vou assistir Netflix. Mas tá bom, já deu só para relembrar, tá certo? Mas é muito importante, toda vez que a gente termina uma aulinha, não só aqui nas aulas online, mas também quando a gente tiver aula lá na escola. É muito importante que a gente relembre o assunto que a gente estudou em casa, ou depois que a aula termine, porque senão é isso que acontece. A gente absorve o conteúdo naquela hora, só que depois que a gente termina as aulas, a gente vai fazer outra coisa. Então a mente da gente, ela troca a informação e termina não guardando aquelas informações. Só que todas essas informações que Tia dá, tanto nas aulas online como na sala, elas são importantes para vocês, tá certo? Não só para realizar as atividades, não só para poder tirar uma nota boa na prova, mas para ter um conhecimento para o resto da vida de vocês. Então, é muito importante que assim que a gente termine a aulinha, a gente dê uma revisada no conteúdo. E qualquer dúvida que a gente tenha, a gente pergunte à professora, tá certo? Para não ficar na dúvida depois. Eu precisei revisar o assunto, porque o assunto de ciências de hoje é um assunto único, porque só tem mais um assunto das partes das plantas, mas que faz parte do assunto das plantas, tá certo? E que a Elaine não deu da outra vez para não ficar muita informação para vocês. Então, vamos lá. Livro de Ciências, página 39. Cadê Gui? Gui? Oi. Lembra que a Elaine combinou contigo, sem atrapalhar a aulinha hoje? Tô contando contigo. Com todo mundo, na verdade, tá certo? Eu sei que eu posso contar contigo, tu é show de bola. Vamos lá. Qual é o assunto que a gente tem na página 39? Reprodução dos vegetais. Isso, a reprodução dos vegetais. Vocês lembram quais são as características para a gente classificar um ser vivo? Eles têm que fazer o quê? Só é considerado ser vivo quem faz o quê? Nasce, cresce, reproduz e morre. Pronto. Vocês sabem que reproduzir é criar uma nova espécie. Também se reproduzem. Adriana, não estou te vendo. Tira o dedo da tela, tia. Isso. As plantas também se reproduzem. E a gente vai aprender hoje exatamente sobre a reprodução da planta. Como é que uma planta consegue dar origem a outra planta. Tá certo? Sim. Deixa a tia ver. Matheus, começa a leitura, tia. Tia, tá gravando. Continua, Matheus. Eu tô te vendo e te ouvindo, Luísa. Em muitas espécies fica travando. Em muitas espécies de plantas, Eu não consigo acompanhar. Acontece por meios
das flores. Só até aí, Matheus, só até aí. Presta atenção. Em muitas espécies de planta, a reprodução acontece por meio das Flores. flores. Isso, guarda bem essa informação, tá? Em muitas espécies de planta, a reprodução acontece por meio das Flores. Elas possuem órgãos reprodutores masculinos e femininos. Porque para a gente produzir uma nova espécie, a gente precisa nas plantas de um órgão masculino e um órgão feminino, tá certo? E essa tá em que parte do texto? Logo após o que Matheus leu. Masculinos e femininos, responsáveis pela formação dos frutos e das sementes. Juan, Oi? você está atrapalhando a aula. Obrigada. Eu sei que você fez porque você não notou que a gente estivesse ouvindo um barulho, mas estava fazendo barulho aqui, tá bom? Eu sei que não foi intencional. Vamos lá. Em muitas espécies de planta, a reprodução acontece por meio das flores. Elas possuem órgãos reprodutores masculinos e femininos, responsáveis pela formação dos frutos e das sementes. Quem é que é responsável pela reprodução das plantas? As flores. As flores. As flores são responsáveis pela produção do fruto e da semente. Lê aí, Luísa, por favor. O gineceu é o órgão de produção feminino. Esse órgão contém o ovário. Peraí. O gineceu é o órgão de reprodução feminino. Qual é o órgão de reprodução feminino de uma planta? Gineceu. Qual é o órgão de reprodução feminino de uma planta? Gineceu. Isso, assim como no ser humano, a mulher tem o seu órgão produtor feminino, o homem também tem o seu órgão reprodutor masculino, tá certo? Tem os nomes diferentes, mas no caso da planta, o órgão feminino é o gineceu, que é responsável pelos óvulos, tá certo? O gineceu é responsável pelo quê? A reprodução feminina. Isso. Vamos lá. Esse órgão contém o ovário, no qual são formadas pequenas estruturas. Como é o nome das pequenas estruturas formadas pelo óvulo da planta? Ou pelo óvulo da planta? Óvulos. Eu só li aquela parte. Eu sei, meu amor. Bernardo, lê aí o androceu. O androceu é o órgão reprodutor masculino. Isso. A gente já sabe que o gineceu é o órgão reprodutor feminino. Agora, Bernardo nos disse que o androceu é o órgão reprodutor masculino de uma planta. Presta atenção na pergunta de Tia Laine. Quem é responsável pela reprodução das plantas? O gineceu. Não, presta atenção na pergunta de Tia Laine. Flores, muito bem. As flores são responsáveis pela reprodução de algumas plantas. As flores têm duas partes. O gineceu, que é o órgão feminino, e o androceu, que é o órgão Masculino. Isso, continuando o texto aqui, ó. Em sua extremidade são encontrados os grãos de pólen, que são pequenos grãozinhos amarelos. Observe a estrutura da flor no esquema a seguir. Preste atenção no esquema da flor. O que vocês estão vendo aí no livro de vocês, mas Tia Laine mesmo assim vai mostrar aqui, tá certo? Tá. Vamos lá. Aquela partezinha em algumas flores que vocês veem, que solta um monte de bolinha amarela. Ela fica soltando um monte de bolinha amarela, não tem? Tem. Pronto.
aquele caulezinho que fica segurando aquelas bolinhas amarelas, a gente chama de androceu. E o androceu é responsável exatamente por aquelas bolinhas amarelas, que são os grãos de pólen, tá certo? Eu não sei se vocês assistiram um filme chamado Bee Movie, que era de uma abelha. Qual é o nome, tia? Bee Movie. Bee Movie. Se não assistiram, a Elaine vai mandar o link com o nome do filme para vocês assistirem, porque é bem interessante. E ela fala exatamente sobre essa parte da polinização, da falta da polinização, que quando a gente não tem a polinização, a gente não tem como ter outras plantas, tá certo? Porque as plantas nascem exatamente através da polinização das flores. Então, o androceu, que é responsável pelos grãos de pólen, se juntam com o gineceu. Os grãos de pólen de uma planta caem no gineceu de outras plantas e conseguem dar origem a uma nova plantinha, tá certo? Então, na reprodução das plantas, a gente precisa do androceu e do gineceu. O que é que a gente precisa para a reprodução de uma planta? O androceu e gineceu. O androceu e gineceu. O gineceu é um órgão masculino ou feminino da planta? Feminino. O androceu é feminino ou masculino de uma planta? Masculino. Continuando a leitura, tem assim, ó. Nem todas as flores possuem... Eu tinha faltado 2 nomes. Oi? Faltou 2 nomes na planta aqui. Não faltou nome nenhum não, tia. Porque ali é o ovário e o óvulo. É algo que eu já tinha explicado lá em cima. Nem todas as flores possuem todas as partes descritas acima. Algumas possuem apenas o órgão reprodutor feminino, enquanto outras só o órgão reprodutor masculino. Ou seja, existe planta que tem o androceu e o gineceu na mesma flor, e existem plantas que só tem o gineceu na flor ou só tem o androceu na flor, tá certo? Nem todas as flores possuem os 2 órgãos reprodutores. Nem todas. Por meio do vento, da água ou de animais, como insetos, pássaros e morcegos, os grãos de pólen são levados até o gineceu, que é o órgão feminino de uma flor. Esse processo de transporte do pólen é denominado de polinização. O que é a polinização, terceiro ano? O pólen. O transporte de pólen. O processo que transporta o pólen. O processo de transporte do pólen. Muito bem, Guilherme. Mais uma vez, para a gente não esqueceu. Mais uma vez, para a gente não esquecer. O que é polinização? É o processo de transporte do pólen. É um processo, Luísa. É o processo de transporte do pólen. Eu já ouvi, Bernardo, só um momento. O que é polinização? Processo de transportação do pólen. Isso é o processo de transporte do pólen. Qual é a parte da planta responsável pela reprodução das plantas? O ovário. Não, presta atenção na pergunta. O gineceu e o androceu. Essa é a leitura do texto. Sabe qual é o maior problema de vocês? Vocês terminam se apegando à leitura do texto e esquecem de prestar atenção. Só presta atenção no que a Elaine está falando, que vocês sabem a resposta, porque já me responderam isso 3 vezes hoje. Então, presta atenção. Qual é a parte da planta que é responsável pela reprodução? Flor. As flores. Tá vendo que vocês sabem? Então, presta atenção. Qual é a parte da planta responsável pela reprodução? As flores. As flores têm 2 partes que são responsáveis pela polinização.
Quais são as duas partes que tem a feminina e a masculina? Quais são? Gineceu e androceu. E a Elaine só está dando aula para a Luísa, é? Gineceu e androceu. Então, a Elaine vai perguntar de novo, tá certo? Qual é a parte da planta que é responsável pela reprodução? Presta atenção na pergunta, vocês estão respondendo no automático. Presta atenção na pergunta. Qual é a parte da planta responsável pela reprodução? As flores. Tá vendo que vocês sabem? Vocês são bastante inteligentes, mas vocês ficam respondendo no automático. Isso é ruim para vocês, tá bom? Qual é a parte da flor que é dividida em órgão feminino e órgão masculino, que é responsável pela reprodução? Quais são as partes? Pode repetir a pergunta? O gineceu e androceu. Qual é a parte, tá certo, Luísa? Qual é a parte da flor que tem o órgão feminino e masculino, que é responsável pela reprodução de uma planta? Androceu e androceu. E o que é ela ficou polinização? O que é polinização? É o processo de transporte do pólen. É um processo de transporte de pólen. Muito bem. É só prestar atenção. Ó, quando o pólen encontra o óvulo instalado no ovário, ocorre a fecundação. Presta atenção na pergunta. Quando é que ocorre a fecundação? Quando o pólen encontra o óvulo. Quando o pólen encontra o óvulo. Isso. Quando o pólen... a fecundação? Quando o pólen encontra o óvulo, eles meio que se juntam e dão origem ao embrião da planta para formar um novo ser. Isso acontece também conosco, tá? Com todas as espécies de seres vivos. Fecundação no ser humano, para você entender melhor. Quando a mulher descobre que está grávida, ela não já tem um bebê formado. Ela tem um embriãozinho, bem pequenininho, tamanho de um carocinho de arroz. Quando acontece a fecundação entre o homem e uma mulher, ele dá origem àquele embriãozinho que vai dar origem a um bebê. A mesma coisa acontece nas plantas. Quando o pólen encontra o óvulo, eles vão se juntar, vão dar origem a um embriãozinho pequenininho que se formará numa nova plantinha. Então, a fecundação acontece quando o óvulo encontra o pólen, ou é o encontro do pólen com o óvulo. Deu para entender? Sim. Ao ser fecundado, o óvulo se desenvolve e a flor murcha. Então, o ovário cresce, formando a semente que poderá gerar uma nova plantinha. Nesse momento, também ocorre a formação do fruto nas plantas frutíferas. Para a semente germinar e dar origem a uma nova planta, ela precisa ser espalhada e encontrar um solo fértil, ocorrendo o processo de germinação. Algumas plantas podem ser geradas por meio de mudas. Vocês sabem o que são mudinhas, né? Que é você pegar uma planta pequenininha com a raiz e trocar ela da mudinha que ela vem para um vasinho, para a raiz dela se fixar no solo, tirar os nutrientes e crescer uma planta mais forte. Então, algumas plantas podem ser geradas por meio de mudas. Essa reprodução consiste em retirar pequenos ramos de uma planta adulta e plantar em um local com condições adequadas para o crescimento de um vegetal. Deixa a tia ver. Adrian, lê para mim esse quadradinho azul que está aí embaixo da plantinha. Ao plantar uma muda de roseira, um local apropriado
ela formará raízes e originará outra planta. Muito bem. Há plantas que também se reproduzem a partir de folhas, raiz ou pedaços de caule. A Observe, senhora tá aqui perto do textil? no final. A batata doce é uma raiz que tem a capacidade de formar novas plantas. A gente já tinha estudado, não foi? Sobre a batata doce ser uma raiz? Ô, tia, então, Oi. por exemplo, uma pessoa pega uma batata doce, aí coloca no solo, aí pode crescer uma nova planta? Pode sim, pode. Até porque ele vai. Agora o solo tem que estar fértil, né? Tem que ser um solo umífero, que a gente deu lá na outra matéria de geografia. Tia, Tem os restos de animais, as proteínas, os nutrientes. teve um dia que eu peguei um feijão, descasquei e coloquei feito semente, até agora não cresceu. Que tal vocês fazerem essa experiência do feijão e mandar para mim depois? Eu fiz, tia, tô esperando crescer. Então, tia Laine vai mandar num grupo o passo a passo para quem não fez ainda, tá? De como colocar a mudinha do feijão para crescer. Aí vocês vão observar o que vai acontecer e vai mandar uma foto para tia Laine ou fazer um vídeo explicando, tá certo? É legal a gente plantar. Eu já fiz isso. Mas ainda não cresceu. Ela vai Ter feito precisar. alguma coisa errada. Não, porque ela precisa de água e precisa da luz do sol. Ela tá tendo água e luz do sol? Então daqui a pouco ela cresce. Vamos lá, página 40. Atividade de classe. Quem já fez, ótimo. Quem não fez, tia Laine vai colocar no grupo. Aí vocês podem fazer essa experiência que não fez. Por favor, tira o microfone da boca. Ô, tia, a abelha é muito bonita, a abelha. Solta o microfone, tia. Isso. Yeah. A abelha é bonita e extremamente importante para a polinização. Oi, Adriana. Ela olhando assim, ela é muito bonita. Página 40, posso? Pode. Ô, tia, mas ela também é muito chata, tia. Primeiro Abelha. quesito, na página 40. Odeio Tiago abelha. fez o seguinte experimento. Presta atenção, chegou aqui a notificação do tempo, mas a gente vai fazer da mesma forma, tá? Quando cair, tia Laine volta. Primeiro, Tiago fez o seguinte experimento. Ele plantou sementes em jarros diferentes no mesmo dia e regou-as do mesmo jeito. Só que um jarro recebeu a luz do sol e o outro ficou dentro do armário. Observa. O que foi que aconteceu no jarro 1? Ele murchou. Murchou. E o que é que aconteceu no jarro 2? Ele cresceu. Aí, letra A. Por que a planta que ficou no lugar escuro morreu? Porque ela precisa de sol. Muito bem. Porque ela precisa de sol. Esse porquê vai ser separado. Junto. Junto. Gui, se acalma, Gui. Junto. Tô nervoso. Pode repetir a pergunta que eu esqueci o que é pra escrever, que eu não tô me Por lembrando. que a planta que ficou no lugar escuro morreu, Guilherme? Ah, porque ela precisa de sol, me lembrei. Muito bem. É com S, né, que a precisa? Ou é Isso, com S. Com S. Eu coloco luz ou sol? Tanto faz. Que ela não vai entender que você quis dizer a luz do sol. Eu coloquei sol. Tia, Oi. eu escrevi porque ela precisava de sol. Tá bom, tá ótimo. Segundo quesito, numere corretamente as etapas do desenvolvimento de uma planta a partir da germinação da semente. A gente vai dizer o que é que acontece primeiro, segundo ou terceiro, tá certo? Tá. Eu vou ler os três primeiro. Primeiro eu vou ler os três, depois a gente responde. Surge um pequeno broto para fora do solo, que originará o caule.
A semente é levada até um solo com condições adequadas à germinação. As folhas surgem e a planta cresce até se tornar adulta. Qual vai ser o número 1? A segunda. Eu quero que vocês leiam. Eu não quero só Luísa respondendo. Qual vai ser o número 1? A semente é levada até o solo com condições adequadas à germinação. Que alguém ligou pra Isso, mim. bota o número 1. Pode repetir. Tia, Qual vai ser a segunda? Oi, no Juan. primeiro quadrado é para escrever o quê? Não é para escrever nada no primeiro quadrado. Você vai colocar o número 1 no segundo quadrado. Ok. Isso. Aonde vai ser o número 2? Surge um pequeno broto para fora do solo que originará o caule. Muito bem. No segundo é para botar o quê, tia? Você acabou de falar, Juan, Juan. a Elaine acha que você tá meio perdido, meu amor. Você acabou de falar. Aonde é que vai ser o número 3? O 3? Isso. As folhas surgem e a planta Não precisa nem cresce ler, Luísa. Todo até mundo se sabe. tornar Diz adulta. assim. Eu pedi para ler. E a Elaine disse que era para todo mundo dizer a resposta. Juan, dá uma paradinha aí, Juan. Presta atenção, escuta. Como foi que ficou a ordem do terceiro ano? 213. 213 não. 3. 2, 3. Você fez errado, meu amor. Por isso que a Elaine mandou você parar. A Elaine viu daqui. É 2, 1, 3. Primeiro a gente precisa colocar a semente embaixo do solo. Dois. Yasmin, eu não tô lhe ouvindo, Yasmin. Mas eu A aula cair e a Elaine volta, tá bom? Peraí que eu tô pegando minha água aqui. Terceiro quesito. Ui. O beija-flor é uma ave que se alimenta de néctar, solução açucarada produzida e armazenada por alguns vegetais em suas flores. Devido ao seu hábito alimentar, esse pássaro passa o dia viajando de flor em flor. Estou lhe ouvindo, Yasmin. Letra A. Letra A. Depois que a Elaine volta para você o segundo, tá bom? A gente tá no terceiro quesito, na letra A. Letra A. Ao se alimentar, o beija-flor carrega em seu corpo vários grãos de pólen até outras flores. Como é conhecido esse processo de transporte do pólen? Polinização. Muito bem, Luísa. Polinização. Com Z e C cedilha, tá? Z e C cedilha. Polinização. Se não souber escrever, dá uma olhadinha como escreve. Aonde? Polinização. Ô, tia. Oi, Adrian. Para tá onde? Eu tô na letra A do terceiro quesito. Ô, tia, é pra ver onde se não souber. Como escreve na página seguinte, na página 39. No último nome. Embaixo. Polinização. P-O-L-I. Achei. C cedilha A-O-T-I-O. Achei. Isso. Muito bem. Letra B. Explique o que acontece quando o grão de pólen encontra o óvulo da flor. Acontece a Fecundação. Muito bem, acontece a fecundação. Que ela quer que todos respondam. Acontece o quê? Eu não vou responder, não. E Luísa também não vai falar mais, não. Letra B.
Explique o que acontece quando o grão de pólen encontra o óvulo da flor. O que é que acontece no encontro do pólen? Fecundação. Muito bem. Fecundação. FE, né, tia? É, fecundação. C-U-N, ação, com C cedilha. Se a aula cair, tia Laine volta com a aula, tá bom? Todos concluíram? Sim. Quarto quesito. Observe as imagens. Responda à pergunta. Qual tipo de reprodução vegetal foi mostrada acima? Foi uma fecundação natural ou foi uma muda? Uma muda. Uma muda, muito bem. Porque pegaram um pedacinho de uma planta. Ô, tia, eu já tentei fazer isso. Foi? Só que não deu certo. Deu não? Eu já tentei fazer isso, só não deu certo. Eu peguei uma flor e coloquei no jarro, só que ela saiu. Eu não consegui fazer não, viu, tia? Pessoal, fecha o livrinho de ciências. Fecha o livrinho de ciências. E abre o livrinho de história na página 44. Eu acho que eu já fiz, hein? Você não fez, porque eu não fiz. História 44. É que eu já tinha feito. Ah, tia. Podemos, página 44? Podemos? Sim. A gente vai falar sobre a cidade e os municípios, tá certo? Ok. Tá. Acompanha aí que a tia Laine pode parar e mandar alguém continuar, tá? Vimos anteriormente que a humanidade passou por um período em que viveu como nômade e que dormia em cavernas. Mas ao longo dos anos, essas populações se sedentarizaram, ou seja, Travou. e lá criaram as primeiras cidades. Essa foi a forma encontrada Eu não estou lhe ouvindo. de viverem em sociedade e cuidarem dos seus interesses coletivos. Tudo isso começou há pelo menos 5.000 anos em um lugar chamado Mesopotâmia. Aonde foi que começou as pessoas a se fixarem em um único lugar? Mesopotâmia. Isso é uma terra entre rios. Hoje, nós vivemos em cidades graças a esses povos e os seus avanços tecnológicos. Ô, tia, sabe em que parte? Você sabe para que servem as cidades e os municípios? Sabem sim ou não? Não. Não? Não? Eu acho que sim. Não. Eu acho que sim. Sim ou não? Não. Não. Eu acho Vamos que lá. sim. As cidades e municípios, de certa forma, elas servem para ficar mais fácil de se governar. Porque como o estado de Pernambuco é muito grande, não ia ter como uma única pessoa conseguir dar conta de tanto trabalho num local tão grande. Então, eles foram divididos em cidades e municípios, para que os prefeitos e os vereadores conseguissem tomar conta de um pequeno local, de uma cidade ou de um município, que ajudasse ao governador a tomar conta daquilo tudo. Então, é por isso que foram divididinhos, tá certo? Tem assim, ó. Escutando normal? Tô, Guilherme. Lê aí para mim, Guilherme, nessa página onde tem os municípios. É responsabilidade da prefeitura. O bom desenvolvimento da urbanização
através dos serviços públicos municipais. E o segundo? Construir, limpar, manter as ruas, as estradas e as pontes. Então, vamos lá. Os municípios é responsabilidade de quem? Prefeitura. A prefeitura. Os governantes dos municípios, eles têm que construir, limpar e manter as ruas, estradas e pontes funcionando. Eles precisam verificar a iluminação das ruas e avenidas. Eles precisam construir e manter os hospitais, postos de saúde, escolas, creches, centros esportivos e culturais, praças e parques. Precisam providenciar medidas de saneamento e precisam estimular o turismo, zelando por serviços de qualidade. Então, de quem é a responsabilidade pelos municípios? Da prefeitura. Então, é por isso que, quando a gente tem algum problema em nosso bairro, em nossa rua, a gente precisa levar esse problema até o prefeito, para que ele conserte aquilo que está errado, tá certo? Tá certo. Luísa, lê para mim aí as cidades, por favor. As cidades. A parte mais importante de uma cidade é o centro comercial, onde é grande o movimento de pessoas, ônibus, carros, etc. Muitas pessoas trabalham no centro da cidade, pois lá estão as lojas, os bancos, escritórios, restaurantes, etc. O que é que a gente encontra nas cidades? Nos centros comerciais da cidade. Restaurantes, lojas. Isso aí são as cidades comerciais, tá? O centro comercial é onde tem o comércio. E o comércio é constituído por bancos, por lojas, certo? Arley, lê para mim as metrópoles, por favor, tia. Metrópole. Cidades grandes que possuem os melhores equipamentos urbanos para atender a população, como bons aeroportos, serviços de transporte e etc. São considerados metrópoles. Isso. As áreas grandes da cidade, que a gente chama de cidade grande, é onde a gente tem coisas que comportam e atendem coisas maiores, tá certo? Como os aeroportos e os equipamentos urbanos. Yasmin, lê para mim cidades interioranas. As cidades do interior são chamadas interioranas. Algumas são grandes e apresentam características de cidades urbanizadas. Avenidas, praças, monumentos, lojas comerciais, shopping. E outras são pequenas, com pequeno comércio, poucas ruas e uma população reduzida. Todos têm direito a uma cidade organizada. Todos têm o dever de cuidar da sua cidade. Muito bom. Página 45, 46 e 47. Casa, casa e casa. É pouca atividade, tá? É porque as perguntas são grandes e na página 46 e 47 é só uma interpretação de texto e na 46 é mais para marcar X e desenhar. 45, 46 e 47. Casa, casa e casa. Ai, cuida. Casa. Pode fechar o livro, tia? Tia? Oi, tô lhe ouvindo. Pode fechar o livro? Pode sim, fechar o livro de história, pode sim. Já tinha fechado dele antes de ler? E eu vou fazer meu trabalho agora. Agora, homem. É. Agora que tu vai fazer, bicho. Lembrando que amanhã tem as atividades avaliativas para serem entregues na trabalho, escola. Quando acabar. É para levar o trabalho. E a Elaine só recebeu o vídeo de apresentação de 2 alunos. Ali a nota, tá certo? Eu vou mandar Só 2 alunos me enviaram um vídeo com a apresentação do trabalho. E amanhã, quando o papai ou a mamãe for pegar
os livros de português, matemática, o caderninho, e pegar as atividades avaliativas, tem que levar o trabalho, tá certo? Uhum. Tá certo? Ô, tia, Oi, Tá. Lu. a senhora sabe quais as páginas que é para estudar? O que a Elaine disse a você? Que a senhora fala na aula. Ah, então, que a Elaine não disse? Ô, tia, Oi. Oi. a tarefa daquele dia que a senhora disse, da letra B, eu não consegui responder, não. Aí vai ter que tentar responder. Tia, Tem que ler com calma. Oi, Adriana. a senhora recebeu o meu? Seu trabalho? Não, eu recebi seu livro de português, seu livro de matemática, seu caderninho e seu caderno de reforço, que ela ainda corrigiu. É a apresentação, Tchau, tia. né? E o trabalho para enviar amanhã, né? Eu tenho Ok. trabalho aqui, eu já fiz o vídeo. Já Não. fez? Já. Mande sua mãe me enviar, tá certo? Tá. Tá bom? Enviar para a tia Elaine avaliar e dar a notinha de vocês. Vamos lá. Essas atividades avaliativas que a mamãe vai pegar amanhã lá na escola, elas vão valer a nota de vocês da primeira unidade. Tudo que a gente estudou, ou da segunda unidade, isso, a primeira nota da segunda unidade. Tudo que a gente estudou nas aulinhas do Zoom e algumas coisas que a gente já tinha estudado lá na nossa escolinha, é o que vai cair nessas atividades Ô, avaliativas, tia, tá eu tô certo? com medo, tia. Medo de quê? Já é pra estudar, tia? Já. Como se a Já gente pode nem fez começar a revisão estudando. de português? Tia Elaine não mandou um vídeo, não, de revisão de português e revisão de matemática semana passada? Foi? Foi. Tia Elaine mandou no grupo, não mandou, Luísa? Mandou. Ah, Guilherme que não abriu o videozinho para assistir, né, Gui? É porque eu não gosto, não. Pois é, ali estava revisão. Aí como é que você está dizendo que você vai fazer uma prova sem ter tido revisão? Que a Elaine deu a E o revisão resto, e enviou tia? no grupo. E o resto das E a Elaine deu a revisão e enviou no grupo. Guilherme que não prestou atenção. Tia, quando eu saber a revisão de matemática, eu entendi melhor. Não ficou melhor com a revisão?